12 sinais de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas a sua salvação. O silêncio de Deus é uma das experiências mais enigmáticas e dolorosas que a alma pode enfrentar. Quando dobramos os joelhos, quando as lágrimas molham o chão, quando o coração clama com toda a intensidade e ainda assim nenhuma resposta chega, a mente humana se perde em labirintos de dúvida e de medo. Será que ele me abandonou? Será que minhas orações não têm valor? Será que estou sozinho? Essa sensação atravessa a alma como uma espada invisível e muitos desistem da fé porque confundem silêncio com rejeição. Mas é justamente nesse aparente vazio que se escondem os maiores segredos da salvação. O silêncio divino não é ausência, mas a mais profunda das presenças. Não é desinteresse, mas uma linguagem sagrada que só pode ser compreendida com os olhos da fé. O silêncio de Deus não é um nada, é um tudo oculto. É como a terra fértil que parece inerte por fora, mas que dentro, em suas entranhas, já está preparando o broto que nascerá na estação correta. O problema é que nós, presos ao tempo humano, queremos colher frutos no inverno, queremos ouvir respostas antes da hora, queremos sinais imediatos e quando não vemos nem ouvimos nada, acreditamos que Deus nos rejeitou. Essa é a armadilha do coração impaciente, confundir o processo com o abandono, o intervalo com a rejeição. A verdade é que o silêncio divino é a forma mais radical de cuidado, porque nele Deus nos arranca das ilusões e nos leva a depender unicamente dele. Pense no deserto. Foi no silêncio do deserto que Moisés ouviu a voz da sarça ardente. Foi no silêncio do deserto que o povo de Israel aprendeu a viver, não de pão, mas de cada palavra que saía da boca de Deus. Foi no silêncio do deserto que Jesus enfrentou a tentação e revelou a força da obediência. O deserto parece vazio, mas é cheio da voz de Deus. Só que essa voz não se escuta com os ouvidos, se escuta com o coração. Por isso, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Quando ele se cala, não é porque se esqueceu de você, mas porque está construindo em você a estrutura necessária para sustentar aquilo que ainda vai te entregar. Esse silêncio tem um propósito que a lógica humana não alcança. Ele funciona como um mestre oculto, treinando a sua paciência, refinando sua fé, quebrando sua autossuficiência. E o mais impressionante é que enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus já está movendo peças invisíveis, alinhando caminhos, removendo perigos, fortalecendo sua mente. O silêncio de Deus é a oficina secreta do céu, onde Ele molda o barro da sua vida sem que você perceba. É ali que Ele transforma lágrimas em raízes profundas e a espera em maturidade espiritual. O silêncio é uma prova de amor, porque se Ele respondesse sempre de imediato, você nunca aprenderia a confiar naquilo que não vê, e a fé perderia seu sentido. Você já reparou como o silêncio faz barulho dentro da alma? O ser humano suporta melhor uma resposta negativa do que um silêncio prolongado, porque o não traz clareza, mas o silêncio nos obriga a enfrentar nossa própria ansiedade, e é aí que Deus age. Na inquietação que o silêncio provoca, Ele nos convida a olhar para dentro, a rever nossas motivações, a purificar nossos desejos. O silêncio de Deus é um espelho. Ele revela quem somos de verdade, sem as distrações das respostas rápidas, sem os atalhos da vida imediata. E ao nos mostrar nossa nudez interior, Ele abre espaço para nos vestir com a sua graça. Por isso, quando você sentir que Deus não está respondendo, lembre-se, o silêncio não é ausência, é linguagem. O silêncio não é rejeição, é proteção. O silêncio não é castigo, é salvação disfarçada. Há respostas que só podem nascer depois do silêncio. Há promessas que só se cumprem porque antes houve um tempo em que nada parecia acontecer.
O silêncio é o útero da transformação. O silêncio é o intervalo entre a semente e o fruto, entre a oração e a resposta, entre o pedido e a manifestação. O silêncio é a pausa necessária para que a música da vida não se torne um ruído ensurdecedor, mas uma melodia harmoniosa escrita pelo próprio Deus. Hoje você vai descobrir os sinais que provam essa verdade. Sinais que mostram que, enquanto você pensa que está esquecido, na verdade está sendo guardado. Sinais que revelam que quando tudo parece parado, é porque Deus já está em movimento. Sinais que ensinam que, quando você sente vazio, é porque está sendo preparado para ser preenchido. Este é o mistério do silêncio. Ele não é a prova da rejeição de Deus, mas a maior evidência da sua salvação. E quando você entender cada um desses sinais, nunca mais verá o silêncio da mesma forma. Você perceberá que ele sempre foi resposta. Uma resposta diferente, mas ainda assim resposta. Uma resposta de amor. Quando portas se fecham de forma inexplicável, o primeiro impulso da alma é pensar que algo deu errado, que uma oportunidade foi perdida para sempre ou que Deus não se importa com seus sonhos. Mas a realidade é exatamente o contrário. Quando uma porta se fecha de maneira repentina e sem explicação, não é sinal de rejeição, é sinal de proteção. O silêncio de Deus se manifesta em portas que não se abrem, porque por trás delas há quedas, há prisões disfarçadas de conquistas, há armadilhas que você não teria condições de enxergar sozinho. Deus enxerga além da parede que você vê. Ele conhece o caminho inteiro e sabe quando uma porta que parece oportunidade é, na verdade, um abismo disfarçado. É fácil sentir dor quando aquilo que você tanto queria escapa pelas mãos. Aquele emprego que parecia perfeito, aquele relacionamento que você acreditava ser definitivo, aquele projeto que tinha tudo para dar certo. O coração se quebra, o orgulho se fere, a mente se perde em perguntas. Por que não aconteceu? Por que justo comigo? Porque o silêncio de Deus diante de algo que eu pedi com tanta fé? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Porque Ele não está preocupado em realizar os seus desejos imediatos, mas em salvar a sua vida inteira. O fechamento de uma porta é um ato de misericórdia que só será entendido no futuro, quando você olhar para trás e enxergar que, se tivesse entrado por ela, não teria sobrevivido ao que estava do outro lado. O silêncio de Deus em portas fechadas é também um convite à confiança. Porque quando todas se fecham, a alma se vê obrigada a esperar aquela que Ele mesmo abrirá. E a porta que Deus abre não precisa de esforço humano, não depende de empurrões nem de insistências. Quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Esse princípio é mais do que um ensinamento, é um pilar da vida espiritual. Confiar que o silêncio não é passividade, mas ação invisível. Enquanto você sofre pela porta que se fechou, o céu está preparando a entrada pela porta certa, no tempo certo, no lugar certo. Há ainda um detalhe que poucos percebem. O fechamento de uma porta é também um sinal de que sua vida não está nas mãos de homens, mas nas mãos de Deus. Pessoas podem te prometer caminhos, sistemas podem te oferecer atalhos, mas se Deus decide que aquilo não é para você, nenhuma força humana consegue manter aberta a passagem. E ao mesmo tempo, se Ele decidir abrir, nenhuma força humana consegue impedir. O silêncio, portanto, não é uma resposta negativa, mas uma forma de garantir que você não se perca em rotas que não pertencem ao seu propósito. É preciso treinar o coração para enxergar a dor de uma porta fechada como o início de um livramento. Porque mesmo que você não entenda agora, há perigos ocultos atrás de cada oportunidade aparente. O que parece sucesso pode ser ruína. O que parece felicidade pode ser escravidão. O que parece conquista pode ser queda.
O silêncio de Deus não te deixa entrar porque te ama demais para permitir que você se destrua sozinho. Ele prefere suportar a sua incompreensão momentânea do que te perder para sempre. Esse é o peso do amor divino, um amor que fecha portas, mas que abre caminhos eternos. E quando você, no futuro, olhar para trás e perceber quantos livramentos nasceram de portas que não se abriram, o coração vai se encher de gratidão. Você vai entender que o silêncio de Deus nunca foi vazio, mas cheio de cuidado. Vai perceber que cada porta fechada foi um escudo invisível que te protegeu de um mal que você nunca conhecerá. E esse é um dos sinais mais claros de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação. Ele se manifesta em portas que se fecham, para que você não entre em lugares que poderiam destruir sua alma. Quando pessoas saem da sua vida sem aviso, a dor pode ser tão aguda quanto a perda de algo material. A mente humana insiste em buscar explicações. Será que fiz algo errado? Será que não fui suficiente? Será que estou sendo punido? O coração sangra porque criamos laços, depositamos expectativas e construímos memórias, e de repente tudo se rompe sem aviso prévio. Mas aqui está o ponto central. Quando alguém parte sem razão aparente, não é rejeição de Deus, é libertação. O silêncio divino se manifesta na ausência de justificativas, no corte inesperado de vínculos que, por mais agradáveis que parecessem, estavam impedindo o fluir do propósito divino na sua vida. Deus vê o que você não vê. Há conversas que você nunca escutou, intenções que nunca percebeu, máscaras que jamais teria coragem de arrancar. Por isso, Ele mesmo remove certas pessoas do seu caminho. Pode parecer injusto, pode parecer duro, pode até parecer que você está sendo castigado, mas na realidade é uma cirurgia espiritual. É como um médico que retira um tumor invisível para salvar a vida do paciente. O paciente sofre, não entende, sente o corte, mas o corte é vida, não morte. Da mesma forma, quando alguém é retirado de perto de você, o corte dói, mas está preservando sua alma de algo que destruiria seu destino. O silêncio de Deus na saída de pessoas é também um sinal de que a sua caminhada não pode depender de apoios humanos eternos. Ele sabe que se você continuar agarrado a certas presenças, nunca terá coragem de andar pela fé. É por isso que alguns afastamentos são inexplicáveis. Não dependem de brigas, de mágoas ou de culpas, simplesmente acontecem. É a mão invisível de Deus retirando peças que não se encaixam no quebra-cabeça da sua missão. Ele prefere que você chore pela ausência agora do que se perca em um futuro que não pertence a você. Quantas vezes você acreditou que determinada pessoa era essencial, mas hoje, olhando para trás, percebe que se ela tivesse permanecido, você não teria dado um só passo? Há vínculos que funcionam como correntes invisíveis e só no silêncio de Deus é que essas correntes se rompem. Ele não precisa te explicar os motivos, porque se explicasse, talvez você não aceitasse. Então ele simplesmente retira e deixa o vazio falar. E nesse vazio, você descobre que nunca dependeu de ninguém além dele. Esse aprendizado é doloroso, mas libertador. Mais ainda, quando pessoas saem da sua vida, é sinal de que Deus está criando espaço para outras que virão. Enquanto você insiste em segurar o que já passou, Ele está preparando novos encontros, novas alianças, novas parcerias que se alinham ao plano maior. Mas, para que isso aconteça, é necessário o silêncio. É necessário que você aprenda a confiar sem explicações, a seguir sem respostas, a crer que toda perda aparente é, na verdade, uma troca sagrada. Deus nunca subtrai para diminuir, Ele remove para acrescentar. A matemática divina é diferente. Cada perda é uma multiplicação oculta.
Com o tempo, você perceberá que os maiores livramentos da sua vida não vieram de orações respondidas, mas de pessoas que Deus afastou sem te consultar. Vai perceber que os maiores milagres não foram portas abertas, mas presenças removidas. Vai perceber que o silêncio dele diante da sua dor era, na verdade, o som de uma libertação acontecendo nos bastidores. E então, em vez de sentir abandono, você sentirá gratidão, porque cada partida inesperada foi uma prova de que você nunca esteve sozinho, apenas estava sendo conduzido. Esse é mais um dos sinais de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação. Quando o caminho parece parado, quando todos os seus esforços parecem não gerar avanço, quando você olha para frente e só enxerga um horizonte imóvel, o coração se desespera. O silêncio de Deus, nesses momentos, soa como um bloqueio injusto. Você pensa, por que minha vida não anda? Por que nada muda? Por que parece que estou preso no mesmo lugar, repetindo as mesmas batalhas, sem conquistas novas? Essa sensação de estagnação é um dos sinais mais fortes de que o silêncio divino não é rejeição, mas preparação. O aparente atraso é, na verdade, uma pausa estratégica de Deus para alinhar tudo ao redor antes de liberar o próximo passo. Deus não se move de acordo com a ansiedade humana, mas de acordo com a perfeição do seu tempo. Há um relógio no céu que não atrasa e não adianta. E quando ele decide segurar você em um ponto específico da sua jornada, é porque o cenário ainda não está pronto para te receber. Pense em uma construção. A obra só avança quando os alicerces estão firmes. Se o construtor apressar o processo, a estrutura não suporta o peso. Assim é com Deus. Quando sua vida parece estacionada, é porque Ele está reforçando a base que sustentará o próximo nível. A pausa é sinal de cuidado, não de rejeição. O silêncio que paralisa o caminho também serve para testar a sua fé, porque é fácil acreditar quando tudo anda rápido, quando as portas se abrem em sequência, quando a vida parece um fluxo constante de vitórias. Difícil é acreditar quando nada acontece. Difícil é continuar caminhando quando não há sinais de progresso, mas é justamente nesse momento que sua fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Deus permite que o caminho pare para que você aprenda a confiar nele mesmo quando não vê movimento. Ele quer que você descubra que a fé não se alimenta de resultados visíveis, mas da certeza invisível de que Ele está no controle. Há também uma verdade dura, mas necessária. Se o caminho não tivesse pausas, você se perderia na velocidade. O ser humano não lida bem com conquistas contínuas sem intervalos, porque o coração tende a se orgulhar, a se esquecer da fonte, a se perder na ilusão de autossuficiência. O silêncio que desacelera é uma forma de proteção contra a soberba. É o modo de Deus dizer, não corra mais do que eu quero que você corra, não avance mais do que sua alma pode suportar. Não se antecipe ao tempo certo, porque a bênção recebida fora da hora pode se tornar maldição. E há ainda um detalhe precioso. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está agindo nos bastidores. O tempo que parece parado é o tempo em que Ele está movendo peças invisíveis, preparando pessoas que você ainda não conhece, conectando caminhos que você ainda não percorreu. Quando tudo parece estagnado, na verdade o céu está em plena atividade. É como uma orquestra afinando os instrumentos antes do concerto. O público pode se impacientar com a espera, mas sem essa preparação, a música não teria harmonia. Assim é com a sua vida. O silêncio que paralisa hoje está preparando a sinfonia que será executada amanhã. Quando você finalmente olhar para trás e perceber que a pausa foi o que permitiu o avanço sólido, vai entender que Deus nunca erra nos seus silêncios. Vai reconhecer que se tivesse caminhado no seu tempo, teria tropeçado e caído.
mas porque esperou no tempo dele, agora está firme. Vai perceber que o caminho parado não foi rejeição, mas uma prova de amor, uma pausa de salvação. E então você compreenderá que cada silêncio no percurso não foi o fim da estrada, mas o início de um destino maior. Esse é mais um dos sinais de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação. Quando suas orações parecem ecoar no vazio, quando você fala com toda a força da sua alma e não sente retorno algum, o coração se pergunta se realmente vale a pena continuar orando. É como gritar em um vale profundo, ouvir apenas o som da própria voz voltando e se perguntar se há alguém do outro lado ouvindo. O silêncio de Deus, nesses momentos, dói mais do que qualquer resposta negativa. Porque um não ainda é um sinal de atenção, mas o silêncio se confunde com abandono. Só que esse vazio é, na verdade, uma das formas mais misteriosas de Deus se comunicar. Ele cala o barulho externo para que você aprenda a ouvir o que já está dentro de você. A oração é diálogo, mas também é escola. Quando você ora e não sente resposta, é como se Deus estivesse treinando seus ouvidos espirituais para captar sons que não vêm das palavras. É um aprendizado de profundidade. Ele não quer que você dependa apenas de sinais externos, mas que aprenda a identificar sua presença silenciosa. E a verdade é que muitas vezes você já tem dentro de si a resposta que tanto pede. Só não consegue percebê-la porque o barulho da ansiedade, da pressa e da expectativa não deixa. Então, o silêncio de Deus funciona como um filtro. Ele retira o som de fora para que você aprenda a decifrar o som de dentro. Esse eco vazio também revela algo essencial. A oração não é uma fórmula mágica para manipular o céu. Ela é um exercício de entrega. Quando você fala com Deus e não ouve nada de volta, Ele está te ensinando a orar sem esperar uma resposta imediata, mas simplesmente para estar com Ele. O silêncio, nesse sentido, é um convite à maturidade espiritual. É a diferença entre uma criança que só conversa com os pais quando quer algo e um filho maduro que conversa apenas pelo prazer da presença. O silêncio educa, molda, purifica a intenção da oração. Ele transforma pedidos em relacionamento. Há momentos em que o silêncio diante da oração é, na verdade, um grito de Deus dizendo: confie em mim além das suas palavras. Porque Ele já ouviu sua súplica no primeiro instante em que ela foi feita, mas decidiu se calar para que você aprendesse a descansar. O silêncio na oração é um teste de confiança. Você acredita mesmo que Ele está ouvindo, mesmo quando não responde? Você continua dobrando os joelhos mesmo sem sentir retorno? Você permanece fiel, mesmo sem sinais visíveis? Essa é a essência da fé. Acreditar não porque vê, mas porque confia. E existe ainda outro aspecto. Há pedidos que você faz que não podem ser respondidos agora, não porque Deus te rejeitou, mas porque você não tem condições de suportar a resposta. Então, Ele se cala. O silêncio, nesse caso, é misericórdia. Ele não responde porque te ama demais para te entregar algo antes da hora. O silêncio é a espera do amadurecimento. É a paciência de um pai que sabe o tempo certo de dar o que você pede. Se Ele dissesse sim de imediato, você se perderia. Se dissesse não, talvez você desistisse. Então, Ele silencia, porque o silêncio mantém você no caminho da dependência. Com o tempo, quando você olhar para trás, vai perceber quantas respostas nasceram justamente do silêncio. Vai lembrar de orações que pareceram ignoradas, mas que hoje, ao serem vistas em perspectiva, se revelam como milagres ocultos. Você vai entender que o eco não era vazio, era Deus devolvendo sua própria voz para que você a escutasse de um jeito novo. Vai perceber que Ele nunca deixou de ouvir, apenas escolheu ensinar.
Então, a oração que parecia não passar do teto terá se transformado em ponte. Esse é mais um dos sinais de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação. Quando você sente uma solidão profunda, uma ausência que parece esmagar o peito, uma sensação de estar completamente abandonado mesmo cercado de pessoas, é comum pensar que Deus também te deixou. Essa solidão dói porque ela toca no ponto mais frágil da alma. O medo de não ser amado, de não ser lembrado, de não ser importante. No entanto, essa solidão não é prova de rejeição, mas uma preparação silenciosa para um encontro maior. O silêncio de Deus se manifesta justamente quando o coração clama por companhia e não encontra, porque Ele está treinando você para perceber que a verdadeira presença que sustenta não vem de fora, mas de dentro. A solidão que parece castigo é, na realidade, um convite para aprender a ser preenchido apenas por Ele. É nessa experiência de vazio que o ser humano descobre a essência da dependência espiritual. Quando todos se afastam, quando nenhum amigo entende, quando até os mais próximos parecem distantes, sobra apenas o espaço para que Deus ocupe, e Ele ocupa. Mas não de forma ruidosa ou evidente. Ele ocupa no silêncio, como um sopro invisível que se instala no coração e transforma a dor em força. A solidão, que parecia ser a maior das prisões, se torna o local secreto de encontro com o Criador. É nesse quarto interno, fechado, sem testemunhas, que você percebe que nunca esteve só de verdade. O que parecia abandono era, na verdade, treinamento para perceber a presença divina em sua forma mais pura. Essa solidão é também um processo de cura, porque muitos de nós nos apoiamos tanto em outras pessoas que esquecemos que seres humanos são falhos, frágeis e passageiros. Quando você sente o corte da ausência, aprende a não colocar sua esperança em apoios instáveis. Aprende a se voltar para a única fonte que nunca se esgota. A solidão ensina que o coração humano pode viver sem muitos aplausos, sem muitas presenças, mas não pode viver sem Deus. Esse aprendizado é doloroso, mas é também libertador. Ele quebra a dependência emocional e fortalece a fé, preparando você para viver de forma mais plena e segura. O silêncio de Deus na solidão profunda também serve para purificar seus relacionamentos. Porque quando você passa pelo vale da ausência, descobre quem realmente se importa, quem permanece e quem se afasta. É nesse lugar de dor que as máscaras caem, que os vínculos verdadeiros se revelam e que os falsos se desfazem. A solidão não só aproxima você de Deus, mas também seleciona quem deve caminhar ao seu lado daqui em diante. Ela remove excessos, corta dependências, revela intenções ocultas. O silêncio que dói é, ao mesmo tempo, um silêncio que salva. E há ainda um detalhe precioso. A solidão cria espaço para a voz interior. Quando tudo está cheio de ruídos externos, é difícil ouvir o sussurro de Deus. Mas quando o vazio se instala, o coração se torna mais sensível. O que parecia ausência se torna espaço para revelações. É nesse silêncio solitário que ideias surgem, que direções espirituais ficam claras, que a fé ganha raízes profundas. O deserto da solidão é fértil em frutos invisíveis. É nesse chão seco que nascem flores espirituais que não poderiam brotar em nenhum outro terreno. No futuro, você vai perceber que a solidão não foi rejeição, mas preparação. Vai lembrar dos momentos em que chorou acreditando estar só e vai enxergar que justamente ali foi quando mais cresceu. Vai perceber que a ausência que tanto te feriu foi o palco secreto em que Deus se apresentou de forma mais íntima. Vai entender que estar sozinho nunca significou estar abandonado. E vai agradecer pelo silêncio que parecia vazio,
mas que no fundo estava cheio da presença mais real de todas. Esse é mais um sinal de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação. Quando oportunidades desaparecem de forma inesperada, quando aquilo que parecia certo simplesmente escapa das suas mãos, a frustração toma conta. Você se pergunta, por que Deus permitiu que eu chegasse tão perto, se no fim não ia acontecer? A mente grita que foi injustiça, o coração insiste em chamar de derrota, mas a verdade é outra. O desaparecimento de oportunidades é um dos sinais mais fortes de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas livramento. O que você chama de perda, o céu chama de proteção. O que você interpreta como fracasso, Deus define como desvio necessário para que você não se prenda a algo que não pertence ao seu propósito. O ser humano tem o hábito de se apegar ao que brilha, mesmo que esse brilho seja enganoso. Muitas vezes enxergamos como oportunidade aquilo que, na verdade, é uma armadilha bem disfarçada. Um trabalho que parece promissor, mas esconde ambientes de destruição. Um relacionamento que aparenta estabilidade, mas contém sementes de dor. Um projeto que parece sucesso, mas poderia consumir sua alma. Quando essas oportunidades desaparecem, é como se Deus dissesse em silêncio: eu não vou deixar que você se destrua com aquilo que você chama de bênção. Ele retira antes que você caia, e esse sumiço inexplicável é amor em ação. Esse tipo de silêncio dói, porque confronta nossa expectativa. Queríamos aquela chance, acreditávamos que era a resposta da oração, que finalmente tudo iria mudar. Mas se você prestar atenção, vai perceber que o que Deus tira do seu alcance é exatamente aquilo que poderia te afastar dele. Oportunidades que desaparecem não são portas que se fecharam por acaso, mas portas arrancadas para que você não force a entrada. É uma medida de segurança espiritual. Deus prefere ver você frustrado por um tempo do que perdido para sempre em caminhos que não levam à vida. É por isso que ele se cala, porque se explicasse agora, você não entenderia. Só no futuro a clareza virá. O desaparecimento de oportunidades também revela o quanto confiamos em nossa própria visão, porque muitas vezes acreditamos que sabemos o que é melhor para nós. Fazemos planos, projetamos cenários, colocamos nossa esperança em conquistas visíveis, e então, de repente, tudo some. É nesse vazio que somos ensinados a lembrar que não estamos no controle. O silêncio de Deus diante daquilo que desaparece é uma lição. Você não guia sua vida sozinho. Quem guia é Ele. E se Ele decidiu retirar, é porque algo muito maior está sendo preparado. O que se perdeu hoje pode ser apenas o espaço que se abre para o que realmente pertence a você amanhã. Pense em quantas vezes, olhando para trás, você agradeceu por não ter conseguido o que tanto queria. Quantas vezes a oportunidade que escapou foi a salvação que te manteve de pé. Quantas vezes a perda foi, na verdade, um presente escondido. É assim que o silêncio de Deus funciona. Ele reescreve sua história em silêncio, apagando linhas que poderiam destruir sua narrativa, para depois escrever capítulos que realmente se alinham ao propósito maior. Oportunidades desaparecem, mas não porque ele te rejeitou. Elas desaparecem porque ele já viu o que você não viu. E um dia, quando você olhar para trás e enxergar cada oportunidade perdida, vai perceber que nenhuma delas era perda de verdade. Vai compreender que o silêncio que parecia abandono era, na realidade, proteção disfarçada. Vai agradecer por cada porta que sumiu, por cada chance que não deu certo, porque entenderá que foi justamente nesses momentos que Deus salvou você de caminhos que teriam custado caro demais. Esse é mais um sinal de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas salvação.
Quando você sente inquietação mesmo em coisas boas, quando tudo parece estar em ordem e ainda assim o coração não encontra paz, é comum pensar que algo está errado consigo mesmo. A mente insiste em acusar. Será que sou ingrato? Será que nunca estou satisfeito? Será que o problema sou eu? Mas essa inquietação não é sinal de ingratidão, é sinal de direção. O silêncio de Deus se manifesta dentro desse desconforto que não pode ser explicado racionalmente, porque Ele está te mostrando que aquilo que parece bom não é necessariamente o seu destino final. O que é bom pode não ser o que é eterno. O que é agradável pode não ser o que é essencial. O silêncio, nesse caso, é o impulso invisível que move você para fora da zona de conforto e para dentro da vontade perfeita de Deus. Há momentos em que tudo parece certo aos olhos humanos. O trabalho está estável, a vida parece organizada, os planos seguem como esperado, e ainda assim, o coração não se acomoda. Essa inquietação nasce porque Deus não te criou para estacionar em lugares que não completam o propósito dele em você. O bem aparente pode se transformar em prisão, se não for o bem verdadeiro. É por isso que ele permite o silêncio que incomoda, porque sem esse desconforto, você aceitaria como definitivo algo que foi apenas temporário. O vazio no meio do que é bom é a forma que Deus tem de avisar. Não pare aqui, porque ainda há mais. Esse silêncio inquieto também é uma proteção contra a ilusão. Muitos se deixam adormecer em conquistas parciais, acreditando que já chegaram ao destino, quando na verdade estão apenas em uma estação de passagem.